alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula desta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, que se encontra publicado no site do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos 5 ou 6 outros textos de apoio desta mesma pré-aula, desta mesma lição. Também nós estamos disponibilizando ao longo da semana breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos para o momento devocional e para o aprendizado da lição. Se tiverem dúvidas durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões que sejam colocadas aí nos comentários do canal do YouTube. Aliás, a leitura diária ela está também disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Essa reunião é ao vivo, feita para todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Se você estiver em São Paulo ou na região, é nosso convidado. A reunião se realiza no Templo Velho, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que faz parte deste terceiro bloco do trimestre, em que estamos estudando o Espírito Santo e a vida cristã. E hoje a lição 6 tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Santificação. Esta é o título da nossa lição de hoje. Um tema que sumiu dos nossos púlpitos, um tema que sumiu das pregações. E é um tema extremamente importante nos dias de hoje. É a santificação. O item 10 do Cremos, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, diz que os pentecostais, os assembleianos, eles creem na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então, faz parte do nosso cremos, faz parte da crença dos verdadeiros pentecostais, a crença na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa. E este item, como todo cremos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é uma síntese de um ensino bíblico. É a Bíblia quem fala sobre isso. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, nós vamos encontrar: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? O escritor aos Hebreus aqui, ele deixa bem claro que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
E pelo Espírito Santo, ele purifica a nossa consciência e nós podemos servir, então, ao Deus vivo. Ocorre uma purificação das obras mortas. Ocorre uma regeneração. Nós somos gerados de novo pela palavra e passamos a ter uma vida santa e por isso nós servimos ao Deus vivo. E também este item da declaração do cremos, da declaração de fé das Assembleias de Deus, está baseada em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro 1 e 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, há uma exigência, uma ordem de Deus para que nós sejamos santos, já que ele é santo. Então, os irmãos percebam aqui que esta crença na necessidade e na possibilidade da santidade, ela decorre destas verdades bíblicas que estão aqui demonstradas por estes dois versículos, que não são os únicos versículos que tratam do tema. Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, nós encontramos a seguinte expressão do autor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é necessária para que eu possa ver o Senhor, para que eu possa me encontrar com o Senhor nos ares, para que eu possa viver eternamente com o Senhor, eu preciso seguir a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. E é por isso que Jesus, quando está orando por nós, ele ora pela nossa santificação. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus ora para que nós nos santifiquemos, sejamos santificados, porque ele mesmo, Jesus, se santificou por nós. Ele mesmo diz, lá nesse mesmo capítulo 17, versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus se santificou. Se Jesus se santificou, não existiria outro motivo. Eu poderia encerrar a aula aqui dizendo, olha, se Jesus se santificou, para que nós sejamos santificados, então nós temos que ser santificados. Nós temos que viver em santidade. E sem a santidade, ninguém verá o Senhor. A santificação é uma obra do Espírito Santo. Veja que o item 10, e eu repito aqui, cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo. Então, nós vemos que a santificação é uma obra do Espírito Santo. O seu próprio nome, né? Nós já vimos que mais de 80 vezes nas Escrituras o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo. Portanto, a maior característica que a Bíblia nos fala a respeito do Espírito é que ele é santo. Então, se o Espírito ele é chamado, na maior parte das vezes na Bíblia, de Espírito Santo, está claro que a nossa santificação é obra deste Espírito. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. Portanto, a santidade, em primeiro lugar, não é um mérito das pessoas.
Não. A santidade não decorre do esforço próprio, não decorre das boas obras, não decorre do mérito que alguém tenha. Muito pelo contrário. A santificação é obra do Espírito Santo. O ser humano, quando ele surge, quando ele é criado, ele já é criado com uma natureza pecaminosa. Davi nos deixa isso bem claro quando lemos lá no Salmo 51. No Salmo 51, Davi diz no versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3, o texto nos diz: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete, que significa aquisição. Sete, que foi dado em lugar do justo Abel. Sete, que invocou o nome do Senhor quando teve o seu primeiro filho, Enos. Sete, que era um homem justo, mas a Bíblia diz que ele foi gerado à semelhança, à imagem e semelhança de Adão. Um Adão caído, um Adão pecador. E é por isso que Davi diz que ele foi formado em iniquidade, concebido em pecado. Quando surge um ser humano, este ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. O pecado habita nele. E por causa disso, quando ele adquire a consciência, ele peca inevitavelmente. É impossível que o homem deixe de pecar. Adquirindo a consciência, ele peca. Essa é a tristicina da raça humana. É a tristicina da humanidade. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E por isso que todos pecaram. É o que diz Paulo lá na Epístola aos Romanos. Porque como por um homem o pecado entrou no mundo, todos pecaram. O homem tem esta natureza depravada, esta natureza pecaminosa, e que ele não consegue eliminar por si próprio. O apóstolo Paulo fala desta triste realidade lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 4, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, que não é o corpo, é a natureza pecaminosa, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Essa é a situação do homem. O homem tem uma natureza pecaminosa. A consciência fala com ele que ele não pode errar, que ele tem que fazer o que Deus quer, o que é certo, mas ele não consegue fazer, porque ele está sob o domínio do pecado. A natureza pecaminosa faz com que ele peque, e ele está preso pela lei do pecado. Não consegue se livrar. É por isso que ele precisou ser redimido pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Jesus vem, é gerado sem pecado, por obra e graça do Espírito Santo. Ele é, por isso, chamado o Santo, porque ele está separado do pecado. Ele não peca. Ele não faz como Adão. Adão também foi gerado sem pecado, mas não resistiu à tentação, caiu em pecado e transmitiu esta natureza pecaminosa para toda a descendência humana. Mas Jesus não venceu o pecado, pagou o preço do pecado. E agora o seu sangue, como nós lemos aqui em Hebreus, nos purifica da consciência das obras mortas. Nós nascemos de novo, como vimos na lição passada, e agora gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus, nós somos colocados separados do pecado. Os nossos pecados são tirados, os nossos pecados são perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e purifica a nossa consciência das obras mortas. E agora, pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos convencidos. Houve um ato de vontade nosso. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E por isso, nós somos separados do pecado. Porque no momento que os nossos pecados são perdoados e são tirados, não há mais por que sermos separados de Deus. Nós nos unimos a Deus. Somos por Ele adotados como filhos. E agora nós somos separados do pecado. Esta separação do pecado é o que nós chamamos de santificação. Nós somos tornados santos. Veja que nós éramos pecadores. Tínhamos a natureza pecaminosa. Mas agora essa natureza pecaminosa é crucificada com o Cristo, como nós vimos na semana passada. E agora nós nos unimos a Deus e somos separados do pecado. O próprio Davi, ele descreve esta circunstância lá no Salmo 40. No Salmo 40, nós vemos o que diz o salmista. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Nós estávamos no charco de lodo do pecado. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Mas o Senhor nos tirou de lá. Ele nos tirou de lá. Nos separou do pecado. E agora, ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. A rocha é Cristo. E agora, em Cristo, nós estamos separados do pecado.
É o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós agora estamos em Cristo. Nós agora fomos separados do pecado. Nós agora somos chamados santos porque fomos santificados. E santo quer dizer separado do pecado. Santo quer dizer separado do pecado. E nós fomos colocados separados do pecado. Não fui eu nem você que com nossas próprias forças, com o nosso esforço, com as nossas boas obras, nos separamos do pecado. Não. Foi Deus que nos tirou de lá. Ele que nos separou dos pecados. E agora nós somos santificados, separados do pecado. Esta santificação é o que se denomina de santificação posicional. Por quê? Porque é a mudança de posição. Nós estávamos no lamaçal do pecado, nós agora estamos em Cristo. Nós estávamos sob o domínio do maligno, sob o domínio da lei do pecado, e agora nós estamos na lei de Cristo, nós estamos libertos do pecado. É o que Jesus nos fala lá, quando ele, naquele discurso, aquele diálogo com os judeus, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. E ele diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta do pecado. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E agora, quando nós cremos nele, o seu sangue nos purifica de todo pecado, nos purifica da consciência das obras mortas, e por isso nós somos separados do pecado. Esta é a santificação posicional. Nós mudamos de posição. Nós estávamos debaixo da lei do pecado, debaixo do jugo do pecado, no lamaçal do pecado. Estávamos debaixo do mundo, do maligno, dominados pelo maligno. Mas agora nós nos tornamos livres do pecado. Nós estamos livres do pecado. Jesus nos libertou. Nós estamos agora em Cristo Jesus. Nós agora não estamos mais na lei da carne. A nossa carne está crucificada com Cristo, com suas paixões e concupiscências. E agora nós fomos separados do pecado. Isto é obra do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus nos liberta. E agora nós ficamos debaixo das asas do Senhor. Olha de novo aqui aquela imagem do Espírito Santo como aquele que choca, como aquele que paira, como aquele que protege com suas asas os seus filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus. E se somos filhos de Deus, nós passamos a participar da natureza divina. E Deus é santo. É isto que os serafins proclamam incessantemente nos céus. Santo,
santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E foi isto que Deus disse para o povo de Israel. O povo de Deus precisa ser santo. Quando Deus chamou Israel, propôs a Israel que fosse o seu povo, ele disse que eles só poderiam ser povo se fossem separados dos demais povos. Olha o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Esta era uma exigência de Deus. Israel teria que ser separado dos demais povos. Teria que ser um povo santo. E no livro de Levítico, o livro que fala do cerimonial, da lei, do culto a Deus, em diversas passagens, o Senhor manda que o povo fosse santo, que o povo se santificasse. E Pedro, como nós já lemos aqui, diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Durante toda a nossa peregrinação terrena, nós temos que nos manter separados do pecado. Então veja que a primeira santificação é a santificação posicional, também chamada santificação passada. Por quê? Porque, como diz o escritor aos Hebreus, e nós já lemos aqui, o sangue de Jesus nos purifica da consciência das obras mortas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos tirados do charco de lodo. Nós somos lavados, limpos pela palavra. Nós que estávamos todos sujos de lama, da lama do pecado. Nós agora somos purificados, somos lavados no sangue de Jesus. O passado é esquecido por Deus. O passado é separado de nós. Nós somos separados do nosso passado de pecado. Essa é a santificação posicional ou santificação passada. É por isso que nós temos agora a ficha limpa no céu. É por isso que nós não precisamos ficar sendo torturados pelos pecados que nós cometemos lá no passado, porque Deus não se lembra mais deles. Deus não se lembra mais deles. Por mais de uma vez, o Senhor diz que não lembrará dos nossos pecados. Está lá em Hebreus 10 e 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus não se lembra do nosso pecado, porque houve a santificação. Ele foi eliminado, os pecados passados foram eliminados. Né? O profeta Miqueias, ele usa uma expressão bem contundente. Né? Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É isso que Deus faz. Ele lança nas profundezas do mar. Ele se esquece das nossas iniquidades, porque nós somos santificados, somos separados do pecado. Essa é a primeira santificação, que, como nós dissemos, é obra do Espírito Santo. Nós cremos em Deus e somos santificados, somos separados do pecado. Isto é possível porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados. E agora, quando nós cremos, estamos livres da condenação, estamos livres do pecado. É o que Paulo fala. O mesmo Paulo que fala da situação do homem carnal, lá no capítulo
7 de Romanos, no capítulo 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os irmãos, vejam que Jesus nos libertou. É por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é a santificação posicional. Mas, diz o título da nossa lição, santificação comprometidos com a ética do Espírito. Então, veja bem, agora que nós somos separados do pecado, agora que nós estamos em Cristo, agora que nós somos colocados no corpo de Cristo pelo próprio Espírito, como nós já lemos e vimos em outra aula, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então agora nós temos um novo comportamento, uma nova conduta, porque nós nascemos de novo. E nós vimos na semana passada que agora nós temos que permanecer em Espírito, andar no Espírito. Veja que Paulo diz aqui: os que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Andar fala de conviver, fala de manter, fala de permanecer. Veja que naquele texto que nós lemos ali de João 8:31, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A santificação, ela é operada quando cremos em Jesus e a nossa posição é mudada. Nós deixamos de estar debaixo da lei do pecado para estar debaixo da lei de Cristo. Deixamos de ser filhos do diabo para ser filhos de Deus. Deixamos de ser dominados pelo pecado para ser livres do pecado. Mas eu tenho que continuar separado do pecado. E aí, nesta manutenção, nesta permanência, nós temos o que chamamos de santificação progressiva, ou santificação presente. Eu hoje tenho que me manter separado do pecado. Veja que o salmista diz que tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre as rochas e firmou os meus passos. Mas não está escrito que me carregou no colo sobre a rocha. Não. Quem anda sou eu e é você. Quem anda, anda segundo o Espírito. Agora, eu preciso andar segundo o Espírito. Eu preciso andar no Espírito. Eu preciso viver no Espírito. É o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu tenho que andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu tenho que continuar separado do pecado. O Senhor me colocou na rocha, o Senhor firmou os meus passos, mas agora depende de mim andar na rocha. Andar em direção a Deus. Ou voltar para o lamaçal do pecado.
eu preciso do Espírito Santo para me manter separado do pecado. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É o Espírito Santo que vai me guiar, é o Espírito Santo que vai me ensinar, é o Espírito Santo que vai me consolar, é o Espírito Santo que vai conviver comigo. E eu preciso estar andando segundo o Espírito, o meu Espírito, que está em comunhão com o Espírito de Deus e que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E eu preciso, então, ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido, ser ensinado pelo Espírito Santo. E quando eu sou dirigido, guiado e ensinado pelo Espírito Santo, e quando eu não resisto à voz do Espírito Santo, eu estou andando no Espírito, vivendo no Espírito, e estou me mantendo separado do pecado, porque o Espírito é santo. Se o Espírito é santo, e eu sigo a direção, sigo a vontade, sigo o ensino do Espírito, eu estou seguindo a santificação. Esta santificação é de cada dia, de cada momento, de cada instante. É o que nós chamamos de santificação progressiva. Por quê? Porque a cada dia eu vou me aproximando de Deus. Porque quando eu ando no Espírito, quando eu ando segundo o Espírito, quando eu vivo no Espírito, eu vou me aproximando de Deus a cada dia. O irmão do Senhor, Tiago, diz isto. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. O salmista Asaf, lá no Salmo de número 78, ele diz assim, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Na verdade, Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então veja que a partir do momento que eu sou separado do pecado, eu tenho que ir em direção a Deus. Andar segundo o Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. E esta permanência, esta aproximação contínua, é o que nós chamamos de santificação progressiva. Por isso que é progressiva, porque eu vou crescendo espiritualmente, aproximando-me de Deus, e cada dia mais parecido com Deus. Porque quando eu começo a andar com Deus, eu fico parecido cada vez mais com Deus. A convivência me faz parecido. Não é o que nós vemos nos casais, né? Aqueles casais mais antigos, né? Que o marido até fica meio parecido com a esposa fica meio parecido com o marido, por causa da convivência. Nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus, porque nós vamos cada vez mais nos aproximando dele e vivendo segundo a vontade dele. Isto é a santificação progressiva. E essa santificação progressiva, ela também é obra do Espírito Santo, mas tem a nossa cooperação. É a famosa sinergia, o sinergismo. Nós não somos robôs. Nós nos chegamos a Deus e ele se chega a nós. É o que diz Tiago. Há uma atitude voluntária nossa. Por isso que nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.
Esta é a santificação progressiva ou santificação presente, porque a cada momento nós estamos nos aproximando de Deus, estamos seguindo a direção de Deus, seguindo o ensino de Deus. A cada instante estamos na presença de Deus. É precisamente isto que se chama de santificação progressiva. E é esta santificação que nós devemos seguir, sem a qual nós não veremos o Senhor. Agora, esta santificação ela é necessária e ela é possível. É o nosso item 10 do Cremos na Declaração de Fé. Nós podemos ter uma vida santa e irrepreensível, mas isto é por obra do Espírito Santo. Depende, sim, lógico, do exercício da nossa vontade. Mas o Espírito Santo ele vai, primeiro, nos ensinando, nos guiando, nos consolando, nos fazendo lembrar aquilo que Jesus ensinou, nos anunciando o que há de vir, de maneira que nós possamos nos conduzir separados do pecado. Agora, como isso se torna possível? Porque Jesus e o Espírito Santo e o Pai, Deus, nos traz os meios de santificação. Quais são os meios de santificação? Em primeiro lugar, nós temos a palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, elas são um meio de santificação. É por isso que eu preciso meditar nas Escrituras. É por isso que eu preciso estudar as Escrituras. É por isso que eu preciso ouvir as Escrituras. Porque elas nos limpam, elas nos santificam. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando eu vou à escola dominical, eu vou para me santificar. Porque ali, estudando a palavra de Deus me limpa, a palavra de Deus me fortifica, a palavra de Deus me alimenta. E eu prossigo andando no Espírito, vivendo no Espírito. Mas além da palavra de Deus, nós temos a oração. A oração lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Toda criatura de Deus, pela palavra e pela oração, é santificada. A oração santifica. É por isso que Paulo diz, orai sem cessar, orando em todo o tempo. É por isso que Jesus sempre teve uma vida de oração. Ele disse, eu me santifiquei por mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, que é a palavra. Mas ele tinha uma vida de oração, e quando ele fala isso, ele está orando. E ele continua orando por nós. Por quê? Porque a oração nos santifica. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz sentir a presença de Deus. A oração nos faz entrar em comunhão com Deus. E quando nós oramos em línguas estranhas, orando no Espírito, nós nos edificamos pessoalmente. A oração, ela nos santifica. É outro meio pelo qual nós alcançamos a santificação. E a oração reforçada pelo jejum.
O jejum, ele reforça a oração. O jejum, ele é um ato pelo qual eu e você nos consagramos a Deus, mortificamos o nosso corpo para nos aproximarmos mais de Deus. Abrimos mão da alimentação do corpo e os casados abrem mão do relacionamento íntimo para se aproximar mais de Deus, para se dedicar mais a Deus. Então, o jejum sempre é um reforço à oração. Não adianta você jejuar sem orar. Você só vai passar fome, vai fazer dieta. E jejum é jejum é abstinência de alimento, tanto líquido quanto sólido. E para os casados também do relacionamento íntimo. Não existe jejum de televisão, jejum de tanta coisa que anda inventando por aí, de internet, não. O jejum é um reforço à oração. Então, a palavra de Deus nos santifica, a oração nos santifica, reforçada pelo jejum, mas também a participação na ceia do Senhor nos santifica. E isso nós sabemos pelo texto famoso, o texto de Paulo da ceia. Paulo diz que quem participa indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então a fraqueza espiritual, a doença espiritual e a morte espiritual decorrem da má participação na ceia do Senhor. Portanto, a boa participação na ceia do Senhor, a participação digna na ceia do Senhor, gera força espiritual, gera saúde espiritual e gera vida espiritual. Então, a participação digna na ceia do Senhor, ela é também um meio de santificação. É um meio de aproximação a Deus. O quarto ponto que nós vemos, que a Bíblia nos fala sobre a santificação, é o temor ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, é dito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor de Deus, ele é um meio de aperfeiçoar a nossa santificação. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é a obediência a Deus, o respeito às coisas santas, às coisas sagradas, a reverência ao Senhor. Quando nós cultuamos a Deus de forma reverente, quando nós obedecemos a palavra de Deus de coração, quando nós respeitamos as coisas sagradas, nós estamos aperfeiçoando a nossa santificação. Os irmãos estão percebendo por que causa muito mal à nossa vida espiritual não se dedicar ao estudo da palavra, não se dedicar à meditação à palavra, não ter uma vida de oração, não jejuar, não participar dignamente da ceia do Senhor e não ter reverência no culto a Deus e respeito às coisas de Deus. É por isso que muitos hoje estão fracos, doentes e mortos espiritualmente em nossas igrejas. É por isso que sumiu dos nossos púlpitos este assunto da santificação. Porque muitos estão descuidados, muitos estão
brincando de ser crentes. Tomemos cuidado, amados irmãos. A santificação é uma necessidade. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Depende da nossa cooperação, mas é uma obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou à nossa disposição estes meios de santificação. A palavra de Deus, a oração, o jejum, a participação digna na ceia do Senhor e o temor de Deus. Mas ainda existe uma terceira santificação. É a santificação futura, que na verdade é a glorificação. Aqueles que estiverem separados do pecado, que tiverem tido cuidado de não se misturar com o pecado, no dia do arrebatamento da igreja, se estiverem vivos, serão transformados. Se já tiverem passado para o Senhor, ressuscitarão. E aí, irmãos, nós seremos transformados. Aí este corpo do pecado, esta carne que está crucificada, mas não está morta, e por isso nós precisamos nos santificar para manter a carne crucificada, aí este corpo do pecado desaparecerá. E aí teremos um corpo glorificado, seremos semelhantes a Jesus ressuscitado, e assim como ele é, nós o veremos. Essa é a santificação futura, que na verdade é a glorificação. E só quem perseverar até o fim alcançará esta santificação futura, a glorificação. Nós estamos comprometidos em ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Nós somos seus discípulos. Nós devemos seguir as suas pisadas, ter as mesmas qualidades dele, produzir o fruto do Espírito. E para isto, eu tenho que me manter separado do pecado. Para isto, eu preciso da santificação. Sem Jesus, sem o Espírito, ela é impossível. Mas, se você está em Cristo, e se você é dirigido e guiado pelo Espírito Santo, e se você tem uma vida de meditação e estudo da palavra, uma vida de oração e de jejum, uma vida de obediência e reverência à palavra de Deus, se você participa dignamente da ceia do Senhor, você consegue forças para chegar até o fim, separado do pecado. Porque a santificação não é apenas separação do pecado, mas é uma separação para Deus. É o que nós chamamos de consagração para Deus. Nós estamos consagrados a Deus. Nós estamos agora dedicados a Deus. Nós agora pertencemos a Deus. Devemos fazer-lhe a vontade. Somos sacerdotes. Todo sacerdote era consagrado a Deus. Tinha que viver separado do restante da comunidade de Israel. Tinha restrições em relação aos demais israelitas. Tinha que prestar o culto a Deus, interceder pelo povo a Deus, ter vestes próprias. Nós precisamos também ter uma vida diferente das outras pessoas. Nós também temos que ter as vestes de justiça, não podemos contaminar as nossas vestes com o pecado. Veja que santificação é separação do pecado, para eu poder servir a Deus, estar separado para Deus, mas isso não quer dizer que eu estou separado dos homens. Santificação não é sectarismo. Nós estamos no meio dos homens, porque somos luz do mundo, sal da terra. Não podemos ser separados da sociedade. Somos separados do pecado. Mas na sociedade, nós não podemos nos misturar com o pecado.
como diz o pastor Eugênio de Jesus, querido pastor, aqui pastor auxiliar do setor do Parque Novo Mundo, aqui na capital de São Paulo, nós estamos no meio, porém à parte. Estamos separados do pecado, livres do pecado. Falamos não para o pecado, mas estamos no meio do povo para mostrar Jesus, para anunciar Jesus. Nós temos um compromisso de seguir as pisadas de Jesus. Por isso que o título da nossa lição é Comprometidos com a Ética do Espírito. Nós temos um comportamento diferente. Nós somos diferentes. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Mas temos que estar no meio do mundo para pregar a Jesus, para trazer mais pessoas para a salvação, para a vida eterna. Santificação. Será que nós somos santos? Amém.